Vamos começar falando de PL da dosimetria, que tem então a passagem garantida ali na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E é uma proposta que reduz as penas de Jair Bolsonaro e dos outros condenados ao 8 de janeiro. Foram retiradas do texto as partes que poderiam ampliar algum tipo de benefício para outros crimes aqui no país. E Igor Damasceno está acompanhando toda a história. Agora há pouco participou também de uma coletiva ali com Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Senado. Randolfo está com um gostinho meio amargo na boca e eu quero saber de que maneira que a gente encaixa todas essas peças agora, Igor. Seja muito bem-vindo ao nosso 3 em 1, meu amigo. Muito obrigado, Evandro. Boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham aqui no nosso 3 em 1. Placar final, 17 votos favoráveis, 7 votos contrários. PL da dosimetria está aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Nos bastidores, o que se fala é que a base governista do presidente Lula aqui no Senado agora vai se juntar para definir como que vai ser a defesa da reprovação desse projeto lá no Senado Federal, que deve acontecer ainda hoje. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já garantiu que quer votar ainda hoje no plenário o PL da dosimetria e há uma expectativa de aprovação. Então, a base aliada vai se reunir nesse momento para avaliar os estragos causados pela aprovação na CCJ e tentar unir forças para, então, derrubar esse tema lá no plenário. No plenário, são pelo menos 41 votos favoráveis para a admissibilidade da matéria. E a expectativa é que ela não retorne para a Câmara dos Deputados, mesmo com uma modificação. O relator, Esperidião Amin, ele deixou um pouco mais claro que a dosimetria é apenas para pessoas envolvidas nos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, seja os executores ou os autores intelectuais. Na versão da Câmara, os especialistas alertavam que, da forma como estava, outros criminosos que não têm nada a ver com esse tema seriam beneficiados. Apesar dessa modificação, Esperidião Amin disse que não é uma mudança paralela, é apenas uma incrementação para complementar o que o relator da Câmara quis dizer, ou seja, uma manobra para dar mais celeridade e que o tema não volte para a Câmara dos Deputados. Nós temos um trecho da fala do Esperidião Amin enquanto ele lia o relatório. Vamos acompanhar. Esta solução, eu sei que nós vamos ter debate, vai ser criticada e eu espero que no debate construtivo que se faça eu possa apresentar e ser socorrido também por exemplos que legitimam a utilização de uma tal emenda como emenda de redação, porque por respeitar na linha do tempo a teleologia, a finalística, o objeto de um projeto de lei que nasceu para ser anistia e evolui ou involui para dosimetria. Bom, Esperidião Amin também criticou a politização em torno do tema em um ano pré-eleitoral, dizendo que muitas pessoas queriam apenas atingir Jair Bolsonaro, que o mantivessem na prisão, onde ele cumpre pena desde 22 de novembro. Nós temos essa fala, vamos ouvir. Disse o que nós não devemos fazer, que vai pegar muito mal. Portanto, continuam a achar que o Congresso deve se submeter ao alto grau de fulanização. Muito bem. Alto grau de fulanização que essas condenações contêm. É claro que o alvo é o Bolsonaro. O alvo é a eleição do ano que vem. Quem não quiser enxergar, que não enxergue. Bom, e um bastidor que eu trouxe desde a semana passada, foi confirmado há pouco por Randolfo Rodrigues, o presidente Lula vai vetar na íntegra esse projeto de lei, caso ele seja admitido no plenário do Senado Federal. Quando for para a sanção presidencial, Lula vai ter 15 dias para vetar ou sancionar esse texto. Uma fonte no Palácio do Planalto me disse, Randolfo Rodrigues confirmou que haverá um veto integral, por 2 motivos. Primeiro, para não ficar feio com o eleitorado de
presidente Lula, que é contra a redução de penas em casos de ataque à democracia. E segundo, porque esse projeto beneficia diretamente Jair Bolsonaro, que é inimigo número 1, politicamente falando, do presidente Lula. Então, Lula não concorda com a redução de penas para pessoas que foram condenadas por ataques à democracia e vai vetar esse texto. Neste momento, tanto a oposição quanto a situação estão reunidas nos bastidores para analisar o que vai ser feito no plenário. Ainda há uma expectativa da base de tentar derrubar esse texto. É considerado um pouco difícil, haja vista que o que aconteceu na CCJ é um prelúdio do que pode acontecer no plenário. Mas Randolfo Rodrigues disse que o jogo acaba só quando termina, que ele ainda vai tentar a reprovação da matéria e, se não conseguir isso, o texto será vetado pelo presidente. Eu vou devolver, volto contigo aí no estúdio, Evandro, mas continuo aqui apurando todas as informações. Posso voltar a qualquer momento com mais novidades. É só gritar a gente aqui que a gente abre espaço para você, meu amigo Igor Damasceno. Bom trabalho por aí. Um abraço. Zé Maria Trindade já está conosco também. Seu Zé, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde para você. Embora os governistas não quisessem esse projeto, eles demonstraram pouca resistência à discussão que acontecia ali na CCJ do Senado. Já havia uma expectativa de que pelo menos ali a proposta passasse e se retirasse aquelas brechas que favoreceriam aos outros crimes aqui no país. Pois bem, isso aconteceu por meio do Esperidião Amin. A proposta passa na CCJ e, olhando para o lado da oposição, o líder da oposição, o senador Rogério Marinho, diz: não era o que a gente queria, mas era o que tínhamos de possível dentro dessa discussão e do equilíbrio de forças que acontecia no Senado em relação à diminuição de penas, principalmente para Jair Bolsonaro. Quem saiu vitorioso nessa história, se é que tem um vitorioso até aqui, hein, seu Zé? Pois os bastidores são muito fortes nesse projeto, porque os dois lados não quiseram também dar a cara total num projeto que não agradou nem o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque queria uma redução muito maior de pena. O ideal seria a anistia. E eu entendo que o Congresso deveria encarar o projeto de anistia, votar sim ou votar não. Essa era a ideia inicial. Mas o PL entendeu que poderia sacrificar, prejudicar os que foram condenados lá pelos atos do dia 8 de janeiro, e não os líderes, mas aquele grosso, né, que foi condenado pelos atos do dia 8. Esse é o objetivo agora principal do projeto. Haverá possibilidades de redução de penas para outros, os líderes, né, os que fizeram parte da cúpula, toda a cúpula do governo passado, sim, eles poderão ser beneficiados por esse novo texto. Mas o alvo vai ser mesmo aquele condenado pelos atos do dia 8. Eu conversei agora há pouco com alguns líderes que dizem que a tendência é votar hoje mesmo, no plenário do Senado. Se isso acontecer, vai direto para a mesa do presidente, que promete um veto integral. Volta para o ano que vem discutir os vetos do presidente Lula, né? E aí em plena campanha eleitoral. Esse é um assunto complexo, porque também fazer muita resistência à possibilidade de redução de penas daqueles que participaram dos atos do dia 8 é perder popularidade, porque ali a identificação de injustiças é muito mais claro. Exatamente, Zé Maria Trindade. E aí, Piperno, diante das possibilidades que se tem até aqui, da situação conseguir barrar qualquer parte desse projeto em votação no plenário, que pode ser bastante difícil diante da maneira como acompanhamos a votação na CCJ, o que caberia aos governistas? Ou esse protagonismo vai ficar para o presidente da República num possível veto na hora de sancionar? Um veto parcial ou um veto total? Como é que você avalia os próximos caminhos, Piperno? Ô, Evandro, eu acho que a bancada situacionista vai deixar para o presidente resolver, porque, veja, mesmo na CCJ, hoje já houve caso, por exemplo, de senador de situação votando em favor desse texto. Exatamente. O senador Fabiano Contarato, por exemplo, ele votou pela aprovação desse texto, o texto lá do relator Esperidião Amin. Então, isso para mim é um indício muito claro de que não vai haver uma grande mobilização da bancada de situação para tentar barrar no plenário esse texto. Vão deixar para o presidente da República. Agora, o presidente tem lá o seu prazo para fazer isso e provavelmente ele vai deixar para a última hora também. Ou seja, esse assunto vai ficar no freezer até fevereiro, pelo menos.
Ô Alan Gani, eu quero saber também de você a balança de avaliações a partir dos movimentos que o presidente da República tomar. Por quê? Se ele sancionar esse projeto logo de cara, seria uma sinalização na visão da situação bastante ruim, porque não só o presidente, como o Palácio do Planalto como um todo, criticaram bastante a possibilidade de redução de penas que são adotadas em crimes contra a democracia aqui no país. Por outro lado, numa busca por pacificação, essa poderia ser uma ferramenta utilizada, mesmo que diante de um veto parcial adotado pelo presidente, para também deixar um recado para sua base. Qual o caminho que ele deve adotar e qual caminho traria, digamos, mais consequências ao presidente da República se tudo sobrar para ele lá na frente? Olha só, Evandro, eu vejo que o caminho mais adequado, inclusive do ponto de vista eleitoral para o presidente Lula, seria não vetar. Por que eu digo isso, Evandro? Porque dificilmente o presidente perderia votos não vetando esta matéria. Não vejo. Receberia, sim, críticas, enfim, mas não perderia votos, né? Porque a situação, né, os eleitores iriam votar em quem? No Flávio Bolsonaro, no Tarcísio de Freitas. Então ele não perderia votos. Em contrapartida, ele faria um bom aceno em relação à pacificação e daria ali a tal da redução de pena, principalmente para Jair Bolsonaro. E sabendo que Jair Bolsonaro, Evandro, não está no pleito eleitoral, não está concorrendo diretamente com ele. Então, o que incomoda muito a situação, o que incomodaria muito a situação, seria a possibilidade de Jair Bolsonaro ter anistia completa e estar concorrendo juntamente com Lula. Essa hipótese, ela é nula, ela não vai ocorrer. Portanto, um ato de não vetar esta matéria iria em direção à pacificação e ele não teria um grande ônus político por conta disso, seria o melhor para ele. Ô Bruno Musa, você entende também que a aprovação do PL da dosimetria seria o meio da balança, exatamente porque Congresso não queria, oposição queria anistia ampla e restrita, e se tem então uma redução de penas, se chega a um meio de caminho que atenderia ambas as partes? Sem dúvida. Vamos lembrar que a política é a arte do possível, né, Evandro? Então, ali acontecem coisas que muitas vezes fica no meio do caminho, onde muitas vezes não é justo. Por exemplo, a discussão agora do Maduro, para onde ele vai, para onde ele não vai? É justo os Estados Unidos permitirem ele viver em paz com certo dinheiro em tal lugar, se chegarem nesse acordo? De novo, a política nem sempre é justa, ela é a arte do possível. Então eu faço esse preâmbulo porque eu sempre me posicionei, não acho que a gente deva discutir a ponta do iceberg, mas sim o que está por baixo. E o que está por baixo é que esse processo todo foi muito político e não técnico. Mas, de qualquer maneira, chegamos nessa situação de hoje. E a situação de hoje é o que permite. Concordo com o Alan, acho muito difícil que caminhem para transformar a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro em algo viável. E, de novo, aqui, sem juízo de valor ao nome de A, B, C ou D, mas sim um conceito puramente técnico. Então, eu acho que fica muito claro que esse é um meio do caminho onde acabaria sendo, digamos, aceitável para todo mundo. Me parece, volto nisso, não é o conceito da justiça em si, mas o conceito da política de ser essa arte da possibilidade de tudo.